Olá, nós estamos num podcast especial hoje focado na temática das mudanças tarifárias, da dinâmica comercial internacional que vem acontecendo, e aqui com a secretária Tatiana Prazeres, que fez hoje uma palestra aqui na Fiesc para empresários, executivos da área comercial, junto com a nossa Maitê, que é responsável pela área de internacional aqui da Fiesc. Secretária, como é que a senhora está vendo essa situação mundial e como é que o Brasil está reagindo, seja do ponto de vista mais institucional, nacional, seja também no âmbito das empresas? Bom, obrigada Fiats, Maitê, bom estar aqui, trocar uma ideia sobre a situação internacional, que de fato é muito desafiadora, né? Há muita instabilidade, há muita incerteza no cenário internacional. Sob o ponto de vista do governo brasileiro, a ideia é negociar com os Estados Unidos com vistas a reduzir essas barreiras que, enfim, foram impostas recentemente, idealmente eliminá-las, né? Mas um processo de negociação está em curso. Estamos trabalhando com o setor privado brasileiro para exatamente garantir, né, nosso acesso ao mercado americano. Eu estive em Washington recentemente, numa delegação empresarial com CNI, outras federações, associações empresariais, e essa mensagem de governo e setor privado em conjunto, né, atuando em prol do comércio bilateral, é algo que é muito importante. Brasil e Estados Unidos têm uma relação histórica de comércio, os americanos têm um superávit comercial com o Brasil. É curioso porque o Brasil tem um superávit comercial com o mundo e um déficit com os Estados Unidos. E os americanos têm um déficit trilionário com o mundo e têm um superávit com o Brasil. E essa é uma métrica que interessa a eles de forma que não nos incomoda valorizar esse aspecto da relação, né? É uma relação que é superavitária para eles. Se a gente considerar só bens, são 7 bilhões de dólares em superávit comercial para eles, segundo estatísticas americanas. Se somarmos bens e serviços, a gente está falando de mais de 28 bilhões de dólares. Então, enfim, é um comércio que, dessa perspectiva de saldo comercial, que não é a nossa, mas, enfim, é a deles nesse momento, é uma relação positiva. Na nossa visão, é uma relação ganha-ganha, né? O Brasil exporta para os Estados Unidos bens manufaturados, é o país para o qual o maior número de empresas brasileiras exporta, né? Então, é um comércio que nos interessa, um comércio muito voltado para o setor industrial, um comércio que envolve peças, partes, componentes, enfim, agregação de valor nos dois lados. Então, a partir da valorização dessa relação bilateral, a gente tem dialogado com os americanos para privilegiar esse comércio no contexto das negociações que estão em curso. Agora, desculpe, dando um passinho atrás aqui, é um cenário desafiador, há oportunidades para o Brasil, tanto nos Estados Unidos, né, sobretudo se confirmarem tarifas mais altas para outros países, há oportunidades para o Brasil em terceiros mercados, como a China e sobretudo no agro. Há riscos também, e aí eu acho que o principal deles é um risco de desvio de comércio para o Brasil. Ou seja, à medida em que os Estados Unidos ou outros mercados relevantes passam a adotar barreiras ao comércio, e você tem a capacidade instalada que você tem na Ásia, em outras regiões, o risco é de que esses produtos acabem buscando mercados ainda abertos. Então, a gente trabalha monitorando o cenário com muita atenção e adaptando, aí, ajustando a linha de ação à luz das novidades que são diárias, basicamente, né? Principalmente, né, não somente endossando as palavras da secretária nessa visão bem mais ampla, mas eu ressalto sempre que o fato do presidente Trump ter provocado uma ruptura dessa ordem muito acomodada que já se tinha, trouxe uma série de possibilidades de replanejamento do industrial, né? Ele precisa enxergar a realidade, a nova realidade, um cenário com muito maior risco, o risco aumentou, o custo aumentou, mas também a possibilidade de construir alianças estratégicas. Nós temos falado isso em várias oportunidades, de que já o mercado, antes Trump, já não permitia só pensar em exportação de produto acabado e pronto. Na verdade, a exportação e importação, o comércio internacional é um comércio de relacionamento entre empresas e pessoas. E todo relacionamento, ele tem que terminar numa construção, tem uma aliança, e essa aliança estratégica é benefício mútuo. Então, são possibilidades cada vez maiores de
aumentar a regionalidade, né, secretária? É algo que eu me ressinto como especialista na área, tendo participado ativamente desde antes, durante e hoje das negociações Mercosul, a tentativa na época de construir uma Aliança das Américas, a ALCA, participar das negociações Mercosul-União Europeia. Tudo isso me mostra claramente que nós estamos abrindo mão desnecessariamente de uma aproximação com os mercados regionais. Nós estamos hoje acobertados os acordos da LAD, acordo Mercosul, as tarifas zeradas, falamos uma linguagem muito mais próxima, então eu creio que aí tem um espaço que o governo poderia colaborar fortemente em fazer esforços maiores de atrair essa promoção, obviamente a partir dos empresários, né? O governo é um facilitador, mas quem é o carro-chefe de qualquer abertura de mercado são os empresários e os setores empresariais. Perfeito. Para fechar, secretário, o que a senhora recomenda para um empresário pequeno, médio, grande, enfim, das suas várias características, o que são os cuidados mínimos ou as atenções que deve se ter no momento desse? Isso é um momento passageiro ou vai ser uma constante cada vez maior, essa atenção, esse envolvimento com a temática? O que a senhora fala para o empresário que está nos acompanhando? É muito difícil aconselhar num cenário de tanta instabilidade, né? Muito sinceramente, não há, enfim, receita mágica, mas eu acho que é importante acompanhar a evolução dos acontecimentos e buscar agir com agilidade, né? Agilidade para aproveitar oportunidades que surgem, e são janelas curtas, né? Porque, de repente, anuncia-se uma tarifa e depois há uma suspensão da tarifa e depois há um acordo que estabelece condições melhores do que havia antes, etc. Então, você tem janelas curtas por causa dessa instabilidade. Então, é necessário acompanhar os fatos, ter agilidade, né, na tomada de decisão, e eu acho que de maneira preventiva, um mapeamento, enfim, de fornecedores distintos, de clientes possíveis. Esse é o momento em que empresas e países buscam diversificação, né, diversificação para buscar fugir do risco, né, ou mitigar um risco que é inerente ao momento em que a gente vive. Excelente. Eu acho que, apesar de só dizer que foi difícil, essas 3 recomendações são excelentes. Quer dizer, o empresário bem informado, o empresário ágil, né, o empresário que acompanha esse processo, adapta os seus produtos, seu portfólio e busca novos mercados adjacentes ou na cadeia, enfim, onde ele possa se posicionar rapidamente. São excelentes recomendações e que nós esperamos poder disseminar isso cada vez mais através da Fiesp, da Escola de Negócios, e contar futuramente com a sua presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade de participar conosco. Obrigada, Fiat Maite.